Gostaria de louvar a Deus por esta oportunidade, na qual o Senhor Ele tem nos concedido de mais uma vez ministrar a sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui chegaram para ouvir a poderosa palavra de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os ouvintes da palavra do Senhor, onde quer que chegue o som deste aparelho. Quero dizer que você é um bem-aventurado por ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero desde já dizer que Ele te ama, que tem um plano na tua vida, um projeto especial no meio da tua família. Quero dizer nesta noite também que Jesus, Ele pode e vai mudar o rumo da tua história, se você crer na sua palavra. Eu quero dizer também nesta noite que o que é a dificuldade perante o Senhor, o que são as limitações diante do Deus, Criador dos céus e da terra, o que é a falta de capacidade diante do Senhor que criou o mar e as estrelas. Eu quero dizer nesta noite que Deus Ele capacita o menor, que Deus Ele usa o menor. Eu quero dizer também que Deus que salva os grandes, salva também os pequenos, que o Deus que salva aqueles que estavam nas trevas, Ele traz para a luz, porque Jesus é a luz do mundo. Ele veio para que nós não viéssemos perecer nas trevas. Nesta noite eu quero dizer pelo Espírito Santo do Senhor que você tem um valor todo especial, que você tem um valor, meu amado ouvinte da palavra de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, porque você é feição de Deus, é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Eu quero dizer nesta noite que quando Deus Ele criou a humanidade na sua obra perfeita, Deus, depois de ter criado os céus e a terra e tudo que neles há, a Bíblia Sagrada vem dizer que Deus Ele criou três seres elementares. O primeiro ser foi criado da boca de Deus. Este ser é conhecido como anjo, é um ser imortal. Tem pelo menos nas três teorias: tem arcanjo, tem querubim e tem serafim. O segundo ser criado pela magnitude de Deus foi os animais irracionais, dotados de alma vivente, ou seja, eles têm sentimentos, eles choram, sentem fome. A Bíblia Sagrada vem dizer que toda animalia que foi criada pela boca de Deus, pela palavra de Deus, habita na terra. E a Bíblia Sagrada também vem dizer que o terceiro ser elemental foi criado de espírito e carne, ou seja, foi criado o ser humano. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus é que quando Deus criou o homem, Deus não disse haja o homem. Deus Ele tirou as mãos da orla do seu vestido, cravou as mãos no pó da terra, disse assim a Jesus, ao Espírito Santo: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus foi fazendo o corpo do homem com suas próprias mãos. E tendo terminado de fazer o corpo do homem, este complexo ser, Deus Ele vai e sopra na narina do homem o seu espírito. Ou seja, a Bíblia Sagrada vem dizer que os anjos não podem viver nesta terra, porque não pode estar longe de Deus. Anjo, como é um ser eterno, ele não morre, mas ele se transfigura numa criatura horrenda. Assim também como os animais irracionais não podem viver no céu, porque toda matéria que é tirada da sua matéria original perece. Os animais irracionais não podem entrar no céu, mas o homem, o ser humano, é o único ser que vive bem nesta terra e um dia vai morar bem também no céu, quando Jesus Cristo vier na glória de seu Pai e arrebatar aqueles que o confessaram, irão morar na eternidade com Deus. Mas para esta eternidade com Deus ter sido conquistada, primeiramente o homem deve ter caído no pecado. O homem se distanciou de Deus, e tendo se distanciado de Deus, um grande vazio se abriu no seu peito. A Bíblia Sagrada vem dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus lhe diz da seguinte maneira: que da mulher nascerá a semente, que lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Posteriormente, que a mulher, a Eva, ter pecado contra Deus, ter pecado contra a lei do Senhor Jesus Cristo, ter pecado contra a lei que o Senhor te havia estipulado. A Bíblia Sagrada, ela vem dizer que quando Eva comeu o fruto proibido, dando também para Adão, ambos estavam despidos da glória de Deus e conheciam que estavam nus. E quando Deus ele veio no jardim visitar, como costumeiramente costumava fazer, a Bíblia Sagrada vem dizer que Adão e Eva esconderam-se atrás das árvores, porque conheciam
reconheciam que estavam nus. E disse Deus: Adão, Adão, onde estás? E Adão disse: estou aqui, Senhor, atrás das árvores. Me escondo de ti porque eu estou nu. E Deus falou para Adão da seguinte maneira: quem disse que estás nu, Adão? Porventura comeste do fruto que mandei que não comeste? E a Bíblia Sagrada vem dizer que ambos confessaram o seu pecado. Adão jogou a culpa para cima de Eva. Eva jogou a culpa para cima da serpente. E a Bíblia Sagrada vem dizer que houve inimizade entre ambos. E quando os homens estavam distantes de Deus, longe do Senhor, a Bíblia Sagrada vem passar pelas 5 dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. A Bíblia Sagrada vem dizer que os homens estavam distantes de Deus, não queriam saber de Deus e nem nada do gênero. Todos os homens estavam sujeitos ao pecado e longe do Criador dos céus e da terra. Passamos pelo período interbíblico de 400 anos, que é a página branca da Bíblia Sagrada, que quando Deus ele se cala para a humanidade, quando Deus ele não quer falar mais com o homem, porque reconheceu que o homem não quer mais nada com Deus. A Bíblia Sagrada vem dizer no livro de Mateus que nasce Jesus. E quando Jesus nasce, no período de 30 anos, ele vive nesta terra como cada um de nós, como eu e você, como trabalho. Ele vive numa terra humilde, lá em Nazaré. A Bíblia Sagrada vem dizer que quando ele completou 30 anos de idade, ele vem exercer o seu ministério de Messias. Ele desce do monte, vai à beira do Rio Jordão, é batizado por João Batista, seu primo, vindo sobre ele o Espírito Santo do Senhor e levando ele para o deserto para ser tentado por Satanás. A Bíblia Sagrada vem dizer que 40 dias e 40 noites o Senhor ele foi tentado pelo inimigo. Eu quero dizer nesta noite, amado ouvinte da palavra de Deus, que em tudo o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado, em tudo o Senhor Jesus Cristo ele foi provado, mas sem pecado ele foi aprovado. Sem pecado ele conseguiu ser fiel a Deus. E como você pode dizer no seu coração que é difícil entrar no céu, que nós que estamos aqui não vamos herdar a terra prometida, o céu que o Senhor na cruz do Calvário pagou, eu quero dizer que nesta noite o sangue do Senhor Jesus Cristo é aquilo que cobre os pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo é o que perdoa os pecados, e somos remidos pelo sangue do Senhor. É o mesmo valor que tem a minha alma, também tem a tua alma, ouvinte da palavra do Senhor. Qual é a diferença entre nós que estamos aqui e você que está na sua casa? A única diferença entre nós e vós é a seguinte: que o nosso nome está escrito no livro da vida. E como fizemos isso? Confessando o nome do Senhor Jesus Cristo em vida adiante dos homens, e assim também ele confessou o nosso nome adiante de Deus que está nos céus. E um dia, quando ele voltar, este livro vai ser aberto. E quando este livro for aberto, ele vai ler o nosso nome e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, para o gozo que está proposto. A Bíblia Sagrada, amados, ela vem dizer que para esta salvação ter sido nos alcançada nos dias de hoje, um alto preço foi pago. Jesus viveu depois dos 30 anos, 3 anos e 6 meses. Durante este período de 6 meses ele se preparou, porque sabia que estava chegando a hora, sabia que a hora era chegada de pagar o preço na cruz do Calvário. E tendo feito isto, ele entrou no jardim do Getsêmani. E quando ele entrou no jardim do Getsêmani, trouxe consigo seus 11 discípulos. E tendo ajoelhado-se para orar, a Bíblia Sagrada vem dizer que ele pegou Pedro, Tiago e João e foi mais adiante orar. E confabulou com ele dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo uma hora. Eles dobraram os joelhos e Jesus foi mais à frente orar, um tiro de pedra. De 20 a 30 metros à frente, ele foi orar. E a Bíblia Sagrada vem dizer que ele orava da seguinte maneira: meu Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Neste momento que ele dobrou o joelho para orar, ele já não ouvia mais a voz dos seus amigos, já não ouvia mais a voz dos seus discípulos orando, porque estavam dormindo. No momento de aflição, Jesus se viu sozinho. Ele passou a mão na sua testa e viu sangue, porque diz a palavra de Deus que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Aleluia. Ele ouviu o silêncio no jardim, que levou ele a clamar: se for possível, aparta de mim este cálice.
Neste momento o inferno estremeceu. Satanás se alegrou porque sabia que se Jesus desistisse naquele momento, a salvação jamais seria alcançada. O céu seria impossível do homem entrar. Porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus, ele contemplou a cruz do Calvário, contemplou as chicotadas, o escárnio dos homens, pelo qual ele estaria morrendo. Ele viu a cruz pesada e quis desistir, porque o homem é falho. O homem vê as suas limitações e tenta desistir. O homem vê as suas dificuldades e quer desistir de Deus. Mas só que Jesus, como Deus, ele não contemplou simplesmente o momento da dor e da aflição. Ele contemplou muito mais além. Ele foi além dos cravos, ele foi além das chicotadas, ele foi além das pedradas, além das bofetadas. Ele esticou a cabeça para a direita ou para a esquerda e viu no futuro a minha vida, viu a tua vida, viu as maravilhas que ele pode e vai fazer se você acreditar nas suas palavras. Eu quero dizer que Jesus, ele disse: faça a tua vontade, porque ele te viu e te contemplou. Ele contemplou este culto desta noite, sabendo que você estaria ouvindo esta palavra. E quero te dizer que Jesus, ele pode e vai mudar a tua história, meu amado, se você confessar o seu nome. Os homens geralmente só se lembram de Deus em 3 momentos da sua vida: na hora da dificuldade, na hora que está endividado e na hora da enfermidade. Mas eu quero te dizer que se você se lembrar de Deus, não somente nestes horários, não somente nestas partes da sua vida, se você se lembrar de Deus, tanto na bonança, tanto na bênção, você vai alcançar todas as coisas que você sonha, sim. Você vai alcançar todos os seus projetos, sim. Mas além dessas coisas, você vai alcançar a salvação. O que é a salvação? É a vida eterna. A vida eterna com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Veio trazer novamente o homem para Deus. Porque o ser humano estava distante. O ser humano estava longe de Deus. Mas por intermédio de Jesus e do Espírito Santo do Senhor, hoje nós temos a oportunidade de estar perto de Deus. Mas você pode dizer: Deus, ele é de todo mundo. Verdadeiramente, Deus, ele é de todo mundo. Mas qual é a diferença? É que os homens não querem a Deus, não querem trilhar no caminho de Deus, não querem estar na presença de Deus. Porque é muito fácil se lembrar de Deus na hora da doença. É muito fácil se lembrar de Deus na hora em que estamos desempregados, sem dinheiro. É muito fácil se lembrar de Deus quando nós estamos passando por dificuldades. E eu quero dizer que Deus, ele não encolhe a mão porque ele é misericordioso. Deus, ele ouve a oração porque ele tem responsabilidade sobre a sua criação. Mas na hora em que Jesus voltar, na hora em que o céu se abrir e a igreja subir, vai haver a separação entre aqueles que confessaram a Deus e aqueles que não confessaram, entre aqueles que aceitaram a Jesus e aqueles que não aceitaram. Hoje a oportunidade está aberta. Hoje Jesus, ele veio para salvar. Esta dispensação da graça do Senhor Jesus Cristo em que vivemos é salvação, é perdão, é restituição, restauração. Mas depois que Jesus arrebatar a igreja, depois que este povo que aqui está reunido for tirado desta terra, iniciará uma nova dispensação. Dispensação essa de condenação, de julgamento. A Bíblia Sagrada vem dizer que depois do arrebatamento da igreja, depois que um número de pessoas expressivo sumir da face desta terra, explicação, iniciará um período de tribulação. Iniciará o período da falsa paz, onde um homem religioso, um homem de poder, irá instituir-se Deus. Primordialmente são 3 anos e 6 meses de uma falsa paz que haverá sobre a face da terra. Depois de passar destes 3 anos e 6 meses, haverá um período de tribulação que nunca houve nem nunca haverá.
Passado 3 anos e 6 meses, a Bíblia Sagrada diz que Jesus volta novamente no poder e na glória do seu Pai. A única diferença entre a primeira vinda e a segunda é que a primeira vinda ninguém vai estar esperando. A segunda vinda todos os olhos verá. A Bíblia Sagrada vem dizer que na primeira vinda ele vem como Deus Redentor. Na segunda vinda ele vem para julgar o homem. Na primeira vinda Jesus ele vem para salvar. Na segunda vinda ele vem para condenar. Na primeira vinda ele vem para redimir, para restaurar. Na segunda vinda ele vem apenas para julgar o homem que está na face desta terra. A primeira vinda é salvação, vida eterna. A segunda vinda é condenação, morte eterna. Assim como Jesus disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Todos casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E quando a arca foi selada, lacrada, começou a chover, coisa que não havia nos tempos de Noé. A Bíblia Sagrada diz que foram 40 dias e 40 noites de chuva interruptamente. E a porta do abismo se abriu e jorrou água do fundo da terra. E aqueles homens sucumbiram. O que eu quero dizer nesta noite é o seguinte: que muitos ouvem a palavra de Deus que é pregada, muitos ouvem a palavra do Senhor que é ministrada, mas continuam na mesma, não tomam uma atitude, não querem acreditar. Mas eu quero deixar escrito, eu quero deixar esta profecia aberta, que Jesus ele vai voltar. E esta palavra não vai ser mais pregada. E quando esta palavra não for mais pregada, o povo que hoje prega estará na glória com Deus. Jesus, ele veio como homem, ele suportou. Como homem, ele não abriu a boca para murmurar, mas entregou a sua vida para nos comprar, nos lavar, nos redimir. A Bíblia Sagrada diz que naquela noite ele foi levado pelos homens adiante da presença do sumo sacerdote da época, que era Anás, e depois foi levado para Caifás. Tendo visto isto, que ele sendo manietado, cuspido, esbofeteado, escarnecido pelos homens, foi levado até a presença de Pilatos. Tendo levado assim à presença de Pilatos, Pilatos não viu culpa nenhuma nele. Foram levados para a presença de Herodes. Herodes também não viu culpa nenhuma em Jesus e levaram novamente para a presença de Pilatos. E o período que eles estavam vivendo era a Páscoa. A Páscoa era comemorada pelos judeus desde os tempos primórdios, quando foram libertos da servidão do Egito. E a Bíblia Sagrada diz que na liturgia da Páscoa era comum o sumo sacerdote da época entrar no Santo dos Santos, sacrificar um bode, e o outro bode ser feita uma oração sobre ele, e ele seria chotado para o deserto. Ou seja, uma vida seria salva e a outra seria dada em favor dos outros. E a Bíblia Sagrada vem dizer que foram postos diante do povo Barrabás, um homem que era salteador, e Jesus Cristo, aquele que viria salvar a humanidade. E a Bíblia diz que o povo gritou em uma só voz: liberta Barrabás e crucifica o Cristo. A Bíblia Sagrada fala que Jesus ele foi condenado pelos homens, sendo sentenciado a 39 chibatadas com uma ferramenta chamada azorrague. O azorrague era um chicote de 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro tinha um osso de carneiro quebrado. E a Bíblia Sagrada vem dizer que foram 39 chicotadas, 39 vezes 12 dá 468 cortes na costa de Jesus Cristo. Ele, tendo suportado tudo isso, levou o batíbulo da cruz, as artes que sustentariam as mãos, durante um período de tempo, ou seja, durante um determinado local, onde ele estava até o Monte Caveira. Essa distância era de 2 quilômetros. Foi crucificado ao meio-dia. Diz a palavra de Deus que até as 3 horas da tarde não houve sol, não houve canto de pássaros. Mas Jesus ele suportou tudo isto calado. Visto que a cruz não era dele, mas sim de Barrabás, estudando sobre a crucificação, eu pude entender que a cruz era preparada 5 dias antes da condenação, com todas as medidas do preso, do condenado. E a Bíblia Sagrada vem dizer que a cruz era de Barrabás. Barrabás era mais alto do que Jesus. Jesus, ele era mais baixo. Barrabás tinha os braços mais longos. Quando cravaram o primeiro cravo na mão do Senhor Jesus Cristo,
era aberto um local onde o cravo deveria ser fincado. Visto que a segunda mão não poderia chegar até ali, esticaram o Senhor e desconjuntaram o seu ombro, os ligamentos do seu braço, até que crucificaram a ele. Colocaram ele naquela cruz, e ali ele ficou por 3 horas na agonia, vendo a multidão escarnecendo dele, mas ele não abriu a boca para amaldiçoar, ele não abriu a boca para maldizer, ele abriu a boca para dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Visto que estava tudo consumado, ele clamou a Deus, dizendo: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Tendo feito isso, ele expirou. E tendo ele expirado, a Bíblia Sagrada diz que 3 dias depois, na manhã de domingo, ele ressuscita. 40 dias depois, fazendo aparições, Jesus ele sobe aos céus. E 10 dias depois, o Espírito Santo Consolador, ele desce à terra. E está conosco até os dias atuais. Agora eu pergunto a você, se você se pergunta no seu coração, para que foi todo este processo? Por que Jesus teve que vir à terra sofrer desta maneira? Por causa da tua vida, por causa da tua família. Jesus ele veio por amor de nós, não para você estar no mundo perdido, longe de Deus, mas para você estar na presença de Deus, para você alcançar a salvação e a vida eterna, longe do inferno, longe do lago de fogo e enxofre, que não foi criado para ti, não foi criado para a tua família, mas unicamente para Satanás e seus anjos. Se você crê que Jesus é Deus na sua essência, eu quero te convidar nesta noite. Não sei onde você está, não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que Deus, ele permanece sendo Deus. O mesmo Deus da antiguidade é o Deus atual, e tem o poder de te salvar, de curar a tua dor e sarar as tuas feridas. Eu quero dizer que se você conseguir vencer a timidez, vencer a vergonha, se você conseguir vencer o preconceito e vir adiante de nós, dos homens e mulheres de Deus que aqui estão, confessar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, entregar a tua vida nas mãos dele, alcançará a salvação. Porque o corpo, a alma e o espírito, tudo pertence a Deus. E se hoje ele escolher tomar de volta para si o que é dele por direito, o que você tem para dar em favor da sua alma? A Bíblia Sagrada fala: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta o homem ganhar todas as coisas que é proposto no mundo, mas estar longe de Deus? Eu quero dizer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que o homem pode ter. Porque em Jesus temos a vida eterna, em Jesus temos a salvação, em Jesus temos a provisão de cada dia. E nesta noite Jesus te chama. Jesus, ele te chama nesta noite, não somente porque ele pagou o preço, mas porque ele quer ver o teu nome escrito no livro da vida. E nesta noite, amado ouvinte da palavra de Deus, não pense que isso é mera palavra inspirada pelo homem. Não pense que é apenas palavras bem feitas, palavras colocadas no lugar certo. Mas tudo que estamos pregando nesta noite é verídico, é verdadeiro. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está à porta, batendo ao seu coração, pedindo permissão para entrar e mudar a tua vida, mudar a tua história. Por que procurar nas festas? Por que procurar na prostituição? Por que procurar nas bebedices? Se esta lacuna vazia só irá ser preenchida com o Espírito Santo de Deus. Se essa lacuna vazia que está no teu coração só será preenchida pela presença de Deus. Porque eu quero dizer nesta noite, você pode ter uma boa comida, uma boa casa, você pode ter uma boa cama, mas o sono não vem, o apetite não vem, o conforto não vem, porque tudo isso ele vem de Deus. Nós podemos ser até mesmo atribulados, mas nunca jamais seremos desamparados. Nós não podemos ter tudo o que queremos, mas aquilo que nos basta nós temos, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo está com esta igreja, amados. E é isto que Jesus ele quer te dar, a paz verdadeira, que foi comprada
na cruz do Calvário. E se você quer a Jesus Cristo nesta noite, entregar a sua vida nas mãos dele, eu te convido a sair do teu lar, eu te convido a sair da tua residência, te convido a chegar até aqui nesta noite e confessar ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso irá fazer uma grande diferença na tua vida. Mas se você não crê nesta palavra, amado, se você não crê naquilo que estou falando nesta noite pelo Espírito de Deus, eu quero dizer que mais um peso a igreja ela tira das suas costas, porque anunciamos a verdadeira salvação que vem de Cristo Jesus. E nesta noite eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.